Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre estar sendo o terceiro da Hilda Hilst, ou Hilda Hilst, não sei, enfim. Esse daqui então foi o último livro em prosa publicado pela Hilda em 1977. Apesar disso, esse livro foi escrito entre março de 93 e janeiro de 96. Então, durante esses 3 anos a Hilda trabalhou no corpo do texto e só publicou ele mesmo em 97. Este livro aqui, então, eu li para a minha meta literária deste ano. Então, mais um livro finalizado da meta, não é mesmo? Bom, e nesse livro aqui, então, eu acredito que esse seja um livro que, caso você nunca tenha lido nada da Hilda, é bom você não chegar nele logo de início. Eu acho bom você ler outras coisas dela, outras prosas dela, antes de pegar isso daqui, porque esse daqui vai ser um tipo de livro em que a Hilda Hilst vai demonstrar, no meio dessa ficção que ela cria aqui, como que os seus trabalhos ficcionais constituem uma unidade. Ela vai mostrar aqui para o leitor a unidade entre os seus trabalhos de ficção, seja lá os contos ou seja lá as novelas e romances que ela publica. Enfim, eu vou tirar os óculos, que pode ser que isso esteja atrapalhando você de ver os meus olhos, não é verdade? Enfim, e a Hilda ela vai mostrar para o leitor essa questão toda, usando uma coisa que é bem característica da obra da Hilda, de uma maneira geral, que é justamente o hibridismo textual. Então esse daqui vai ser um romance extremamente híbrido, e ela vai provocar essa hibridez do romance, sobretudo por conta de um jogo com a estrutura desse romance que ela vai construindo aqui pra gente. Então nós temos aqui poesia, prosa, nós temos roteiro, porque o personagem principal aqui é roteirista. Nós temos cartas, nós temos o conto do filho do personagem principal. Nós temos receitas de drinks, nós temos, deixa eu pensar, o que mais? Nós temos trechos de um livro, é um livro muito interessante do Claude Guillon, como é o nome? Suicídio, modo de usar. Então a gente tem esses vários tipos de texto, essas várias técnicas textuais totalmente misturadas aqui no corpo de texto que a Hilda vai mostrando aqui pra gente, o que não é uma coisa extremamente nova dentro da obra da Hilda. Se você for pegar outros textos dela, ela já havia feito isso. Vide lá, por exemplo, Cartas de um Sedutor, tem muito disso, assim como o Textos de Escárnio, o Contos de Escárnio, Textos Grotescos, ela também faz essa questão toda desse jogo com a estrutura do romance, só que aqui ela vai fazer isso de uma maneira extremamente radical, e é justamente por conta disso que eu acho que é bom você pegar outras coisas dela antes de chegar nesse livro aqui, e dessa vez eu estou falando isso assim, de verdade mesmo. Eu acho que você vai poder aproveitar muito melhor o texto se você deixar ele lá guardadinho para ler ele depois de já ter lido todas as coisas, ou quase todas as coisas, pelo menos em prosa, da Hilda Hilst. Muito bem, então. Antes de eu entrar no assunto do texto, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho naquilo que a gente chama de romance. Não o romance do cinema, mas o romance, um livro romance, né, do gênero romance. Muito bem, então, se você for pegar lá o nosso amigo Bakhtin, ele vai dizer basicamente que uma das bases do romance é justamente a epopeia. A epopeia é o gênero que, digamos assim, é a mãe do romance. Só que esses dois gêneros, eles guardam diferenças gritantes entre si. A primeira dessas diferenças tem a ver, sobretudo, com o personagem principal. Enquanto lá na epopeia nós tínhamos uma ideia de coletividade, né? Nós tínhamos a ideia do herói coletivo, do herói nacional. No romance a gente perde um pouco desse critério. Por quê? Porque se você for pensar, o romance ele vai começar
a se estabelecer enquanto gênero dominante, sobretudo durante lá o romantismo. O romantismo, caso você não saiba, ele foi uma escola literária que buscou representar a burguesia. Então, o romantismo é a escola da burguesia que lá, no século XIX, estava ali se consolidando na Europa. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que, se você fosse lembrar das suas aulas de literatura do colégio, você vai se lembrar que uma das características principais do romantismo é a questão da subjetividade, né? Então, no romantismo é que se instaura na narrativa aquilo que uma exacerbação daquilo que a gente conhece como subjetividade. E o que acontece? Acontece que com isso, aquela figura de um herói coletivo acaba perdendo força, acaba perdendo lugar para ser representado por um herói apenas e um herói totalmente centralizado. Então é um herói que visa, como eu posso dizer isso? Que visa alcançar os próprios objetivos e não os objetivos de uma coletividade. Vide lá, por exemplo, o Werther, né, do Goethe. O Werther ele foi o primeiro livro romântico. Foi um livro muito interessante porque depois das pessoas lerem o Werther, teve um suicídio, um índice de suicídio muito grande em toda a Alemanha. Uma história bem interessante essa. Mas enfim, o fato então é que uma das principais características que diferenciam uma epopeia do romance é justamente essa questão toda da mudança que a gente acompanha ali nesses personagens, né? Se você for pegar lá o Virgílio com a Eneida, você vai ter o Enéas, que é o herói nacional. Se você for pegar o Werther, você vai ter o Werther, que é herói para ele mesmo, não é mesmo? Enfim, como se não bastasse tudo isso, o romance ele não se manteve o mesmo desde lá do século XIX até hoje. Se você for pegar o Madame Bovary, o Macunaíma e o Eles Eram Muitos Cavalos, você vai ver que é uma coisa que são livros extremamente diferentes, mas ainda assim a gente encaixa eles dentro da mesma caixinha e fala que é tudo romance, né? Então, uma das coisas que marcam esse romance intermediário entre o tradicional e o contemporâneo é justamente aquilo que a gente conhece como romance moderno. E uma das coisas que a gente pode acompanhar nesse romance moderno é que ele busca, dentre várias outras temáticas, ele busca demonstrar a desordem do real. Porque até então, se você pega lá os realistas, eles acreditavam que a obra de arte deveria, né, ser o espelhamento do real e ela deveria ser escrita de tal modo que o leitor não percebesse que o livro não é a realidade. O leitor devia acreditar que aquilo era parte intrínseca à própria realidade que o circundava. Muito bem, o que acontece? Acontece que durante o período moderno, essa questão toda vai se quebrando e justamente por conta disso, o romance e as artes, de uma maneira geral, vão ganhando ali um certo viés autônomo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a pintura. Se você pega uma pintura realista, você vai perceber que aqueles caras queriam que as pessoas acreditassem que aquilo era um fragmento da realidade que foi ali congelado naquele determinado momento, certo? Mas o que acontece? Acontece que em meados do século XIX surge uma coisa revolucionária que é a fotografia. Nesse sentido, para que eu vou ficar lá 15 dias pintando um quadro, sendo que com 2 minutos eu poderia ali bater uma chapa e ter aquele momento registrado com uma precisão de detalhes muito maior. Justamente por conta disso, que num primeiro momento foi encarado como uma coisa maléfica às artes, depois acabou dando à arte essa questão autônoma. Agora a arte não precisava mais representar o real exatamente como ele é, mas mostrar algumas coisas que até então não haviam sido elaboradas artisticamente. E no nosso caso aqui, né,
elaboradas textualmente, sobretudo nos romances lá. Muito bem, o que acontece? Acontece que essa desordem do real acaba gerando aquilo que eu vou chamar aqui de desordem na narrativa. E essa desordem na narrativa, não estou falando que as coisas eram totalmente bagunçadas, não é isso. Essa desordem na narrativa, vocês me desculpem, eu estou bebendo muita água porque eu estou com dor de garganta, tá? Enfim. Essa desordem na narrativa, ela pode ser vista sobretudo por meio de duas coisas estruturais dos textos. A primeira delas, e mais fácil de identificar, é justamente a questão das experimentações linguísticas. Pegue o Werther, do Goethe, e pegue o Macunaíma, do Mário de Andrade, e você vai ver que as coisas são completamente diferentes. Ou então, não sei, pegue o Ressurreição do Machado e pegue o Macunaíma do Mário, para você ver como as coisas são ali, ou então o Grande Sertão Veredas, né? Você vai perceber que há ali todo um jogo com a linguagem, em que a gente observa que, durante o período moderno, aquilo que a gente conhece como forma acaba ganhando uma importância muito maior do que tinha antes, não é mesmo? Antes o que importava era o conteúdo, agora é como você faz para passar esse conteúdo ao seu leitor. Esse é um dos primeiros pontos que dão ao texto aquilo que eu estou chamando aqui de desordem textual, comparando com os romances tradicionais, certo? E o segundo desses aspectos que conferem a um texto literário moderno essa questão toda é justamente a não linearidade. Pegue lá novamente o Ressurreição do Machado e pegue o Perto do Coração Selvagem da Clarice Lispector. Você vai ver que enquanto umas coisas acontecem começo, meio e fim, o texto da Clarice, sobretudo a primeira parte do Perto do Coração Selvagem, nós temos um capítulo da infância, um capítulo da vida adulta, um capítulo da adolescência e depois volta para a infância e assim por diante. Então perceba que esses dois elementos, as experimentações linguísticas e a quebra da linearidade do romance, são uma dessas marcas daquilo que eu estou chamando aqui de desordem da narrativa. Só que eu já mostrei para vocês aqui uma das questões sobre a epopeia e o romance moderno, aliás, a epopeia e o romance, entre o romance tradicional e o romance moderno, só que as coisas não param por aí. De 1920 para cá, muita coisa aconteceu e o romance acabou ali sendo totalmente, embarcando totalmente nessas mudanças, e a gente tem hoje aquilo que a gente conhece como romance contemporâneo. Só que antes de eu entrar no romance contemporâneo, é preciso que você perceba outra coisa nessa relação entre romance moderno e romance tradicional, porque isso vai ser bem importante. Perceba que, se você pega um romance tradicional, sei lá, se você pega Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e se você pega O Perto do Coração Selvagem, da Clarice, você vai perceber que uma das coisas mais interessantes de você observar isso, você vai perceber que o narrador é completamente diferente. E isso eu não estou falando porque são escritores diferentes, mas porque o tempo, a estética do momento mudou completamente, sobretudo com essa questão aí do narrador. Enquanto lá no romance tradicional o narrador era distanciado da narrativa, por mais que fosse uma narrativa em primeira pessoa, etc., você percebe que existia uma cisão entre aquilo que estava sendo contado e o narrador. Você percebe que você pode separar as duas coisas e colocar as duas coisas em caixinhas diferentes, né? Vamos fazer a nossa comparação lá novamente. Se você pega a epopeia, o narrador ele quase não existe, né? Como se aquilo tudo tivesse realmente acontecido e as musas tivessem ali soprado no ouvido do poeta que foi ali e escreveu tudo aquilo. Então, na epopeia, o narrador o narrador é extremamente neutro, ele não se manifesta ali, ele só narra. No romance tradicional, nós temos um narrador que por vezes se manifesta, mas ainda assim se distancia da matéria narrativa. Já no romance moderno isso não acontece, o que a gente tem é uma fusão entre a matéria narrativa, entre o romance
e o narrador. Por exemplo, se você pegar a última página do Perto do Coração Selvagem e ler aquela página, vai ter um determinado momento em que você não vai saber quem está falando aquilo. Se quem está falando aquilo é o narrador, quem está falando aquilo é a Joana, quem está falando aquilo é sei lá eu quem. Então perceba que no romance moderno, essa questão toda do narrador distanciado acaba indo pouco a pouco se apagando, e o narrador vai se aproximando cada vez mais da matéria narrativa de modo a se fundir a ela. Quando a gente chega no romance contemporâneo, uma das marcas da contemporaneidade é justamente a ideia de que o real é algo fragmentado. Você não tem a ideia de um todo na nossa realidade. Você tem a ideia de fragmentos do real, né? Então perceba que o romance contemporâneo vai tentar ali, dentro de suas páginas, ele vai tentar demonstrar artisticamente a fragmentação desse real. Se você for pegar lá o Madame Bovary, que é um romance de costumes da França do século XIX, e se você for pegar o Eles Eram Muitos Cavalos, que é um romance que retrata ali um dia em São Paulo, você vai ver que as coisas são totalmente diferentes. Não porque o lugar é diferente, mas porque o tempo é diferente. Se você for pegar lá o Eles Eram Muitos Cavalos, você vai perceber que aquilo ali é extremamente fragmentado. Mas apenas aquela fragmentação é que é capaz de dar, de transmitir ao leitor aquilo que é a grande São Paulo. Leia aquele romance que você vai entender melhor um pouquinho do que eu estou falando. Mas enfim, o fato então é que essa fragmentação na estrutura do romance acaba gerando ali uma fragmentação do eu que povoa aquele, dos eus que povoam aquele romance. No caso, os personagens. Os personagens de um romance contemporâneo são personagens extremamente pulverizados, são personagens extremamente multifacetados, são personagens extremamente fragmentados. Outro exemplo de romance contemporâneo para que você leia é Campo de Sangue, da Dulce Maria Cardoso. Aquilo ali, para mim, é um exemplo típico do que seria um romance contemporâneo, de personagens contemporâneos. Vou deixar lá embaixo o link para o vídeo em que eu comento um pouquinho sobre esse livro da Dulce Maria Cardoso. Nesse sentido, então, não só a estrutura ou não só o personagem vão sofrer essa fragmentação. Uma figura que vai ser fragmentária também, dentro do romance contemporâneo, é justamente a figura do narrador. Em romances contemporâneos, nós temos ali narradores extremamente fragmentários, e é nesse momento que nós voltamos aqui para Hilda Hilst e o seu narrador, que se chama Vitório. O Vitório é um típico narrador contemporâneo. Eu não sei aí qual vertente da crítica você segue, mas eu percebo que existe um certo impasse em classificar em determinar onde que começa a contemporaneidade na nossa literatura, não é mesmo? Mas o fato é que lá em 97, a Hilda Hilst já desenvolveria o Vitório aqui, que é um narrador extremamente fragmentário e que já prenunciaria o que viria ali a partir dos anos 2000. Muito bem, então, o Vitório é um sujeito lá dos seus 65 anos, ele era roteirista, e em um determinado momento da vida, ele percebeu que ele estava ficando velho, que a morte estava se aproximando. E justamente por conta disso, ele resolveu se exilar ali. Então ele foi para uma casinha na frente da praia e ficou morando ali e esperando a morte chegar. Só que, o que acontece? Acontece que nisso ele acaba deixando várias coisas para trás, como é o caso, por exemplo, da mulher dele. Eu não me lembro agora o nome, Hermínia. A Hermínia, então, ela foi casada durante muito tempo com esse tal desse Vitório, só que o Vitório descobriu que a Hermínia traía ele com um sujeito chamado Alessandro. Quando eu estava lendo, eu percebi que isso é só uma jogada desse narrador que está querendo te enganar. Você vai ter que ler o livro para descobrir o que acontece aqui. Mas, enfim, eu não acredito que ela tenha realmente traído esse sujeito, ou não acredito que a traição tenha acontecido exatamente
da maneira como o Vitório conta aqui pra gente. Mas enfim, apesar disso, ele sempre recebe visitas, tanto do filho dele, que é o Júnior, que também está ali. No fim do conto a gente descobre que o Júnior também está escrevendo textos, e do Matias, que é o irmão 10 anos mais jovem do Vitório, que é também o narrador aqui. O professor Alcir Pécora, aqui na introdução, né, nessa nota do organizador aqui, dessa minha edição, ele vai comentar pra gente que esse livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, ela tem um predomínio nos diálogos entre Vitório, Júnior e Matias. Então a gente acompanha ali, naquele estilo maluco da Hilda Hilst, mas a gente acompanha ali um diálogo entre esses personagens. O que acontece? Acontece que no meio desse tempo todo em que nós vamos acompanhando esses diálogos e acompanhando a história que vai sendo contada ali por trás desses diálogos, o Vitório acaba tendo um mal súbito, ele começa a ter delírios. E daí então, depois desses delírios que são marcados ali por uma série de poesias que são introduzidas dentro do corpo do texto, a gente vai entrar em contato então com essa segunda parte do texto, que tem um predomínio gritante de um fluxo de consciência desse personagem Vitório. O que acontece? Acontece que dentro desse fluxo de consciência do Vitório, a gente tem convidados especiais, digamos assim. E esses convidados especiais aqui do fluxo de consciência do Vitório são outros personagens de outros livros da Hilda Hilst. Portanto, o que eu sugiro que você faça, que você leia os outros livros da Hilda e depois você leia esse. Por quê? Porque vai ter muita coisa aqui que você vai estar lendo. E a Hilda, ela não falava para você: quem está falando isso agora é a Ilé. Não, ela simplesmente joga na sua cara aquilo tudo e você que se dane. O que acontece? Acontece que se você tiver lido outras coisas de Hilda Hilst, você vai poder olhar para o texto e identificar muito melhor as vozes que estão falando ali. Porque, como eu disse para vocês, ela não vai explicar isso para você. Ler Hilda Hilst não é fácil, sobretudo se você está começando com um livro como esse daqui. Então, sugiro que você pare a leitura e vá procurar outras coisas dela, e depois você volta aqui e leia com calma, que eu tenho certeza que a sua leitura vai ser muito mais prazerosa. Enfim, eu poderia ficar aqui contando 1000 outras coisas sobre esse romance, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque esse romance não tem exatamente uma narrativa. A gente não acompanha uma historinha bonitinha. O que a gente acompanha é um personagem que sente uma necessidade quase patológica de escrever, que no caso aqui é o Vitório, e de defender um determinado posicionamento. O Vitório é um sujeito totalmente machista, totalmente patriarcalista, e é um típico homem lá do Brasil dos anos 80 e 90. Então, e até de hoje em dia, infelizmente, né? Mas enfim, então você perceba que esse personagem, ele vai falar coisas que são desagradáveis aos nossos ouvidos de hoje em dia. A Hilda Hilst não vai poupar palavras para dizer aquilo que ela quer. Se ela vai falar de putaria, que é uma coisa que acontece aqui muito, ela não vai passar a mão na sua cabeça. Ela vai falar aquilo que ela deve falar, e ela vai falar de maneira obscena. Portanto, prepare-se. Se você aí é uma pessoa que não gosta desse tipo de livro, não chegue perto de nada da Hilda Hilst, pelo menos nada da prosa. Mas enfim, porque eu tenho certeza que pode ser que seja um pouco chocante para você. Caso contrário, eu sugiro que você leia esse livro, porque esse daqui é um livro extremamente interessante. Outra coisa muito interessante que permeia esse livro todo são os pensamentos desse sujeito acerca do suicídio. Então, assim, ele lê lá o livro do Claude Goulon porque ele quer se matar. Então, ele vai lendo lá o Suicídio, Modo de Usar, e a gente tem trechos aqui que são extremamente técnicos de dicas para que você se mate com eficiência. Então, fica a dica aqui, né, para que você leia este livro, mas não se mate depois, ou se mate, não sei. Enfim, é isso então. Não vou falar mais nada, porque tudo que eu falar depois disso será spoiler. E é isso. Este vídeo não foi uma aula sobre nada, tá bom? Então, se eu falei alguma coisa com a qual você não concorda,
Se eu falei alguma coisa de errado, se eu falei alguma coisa que você acha que é absurda, me corrija lá nos comentários, dê o seu posicionamento, porque eu gosto dessas discussões que a gente tem aqui pelo YouTube. Certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E leia Hilda Hilst. Aproveite que a sua vontade de ler esse livro e leia todos os outros, porque depois aí isso vai auxiliar bastante na sua leitura aqui, certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!